que ajudar nossos irmãos, né? Nós temos que nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Aqui Paulo fala pra gente ter mais humildade. Ele fala sobre o exemplo de Jesus. Vamos analisar comigo o segundo capítulo de Filipenses. Filipenses foi uma carta onde Paulo escreveu para o povo de Filipo, para a igreja de lá. E aqui em Filipenses diz muito sobre como os cristãos devem viver, sobre obediência e tudo mais. Então, aqui nós temos o capítulo 2, onde tem alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. Quero ler o versículo 3 e 4, que diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Bom, gente, nesse mundo que a gente vive hoje em dia, tudo é muito individualista e cada um pensa no que é seu e o resto é problema dos outros. Estamos tão focados no nosso problema que a gente acaba desvalorizando o problema do outro. E aqui também fala que não é para fazer nada por contenda ou por vanglória. E muita gente hoje, aí eu digo para os cristãos mesmo, que a gente acaba fazendo as coisas que já é da nossa obrigação fazer, que é adorar a Deus, amar sobre todas as coisas, sermos obedientes, ajudar os outros, ter mais intimidade com Deus. Essas coisas todo cristão deve fazer. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque por nós fazermos isso, a gente acaba olhando para as pessoas que não fazem isso, ou faz uma coisa e deixa de fazer outra, e a gente acaba se sentindo melhores que ela, a gente acaba se sentindo superiores a ela por conta disso. Nós não podemos nos vangloriar, ou seja, nós não temos que olhar para as outras pessoas com um olhar de superioridade, achando que a gente consegue mais do que elas, que nós fazemos mais do que elas e que tá tudo certo. Então aqui Paulo fala pra gente ter mais humildade e também que a gente não se atente às coisas que são só propriamente nossa, mas também as dos outros. Nós temos que nos atentarmos não só às nossas dificuldades e os nossos problemas, mas também o dos outros, para que nós possamos juntos, como o corpo de Cristo, ajudar uns aos outros e crescer em amor, em crescer em compaixão e humildade. Bom, aí Paulo fala isso, e aí quando você continua lendo Filipenses 2, que é a partir do 3 que eu tava lendo, ele fala sobre o exemplo de Jesus. Mas ele se fez carne, se humilhou, para que se fez semelhante a nós, se fez carne, se humilhou, sendo obediente à morte de cruz. Aí aqui no 8, no 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, Jesus não pensou em ser igual a Deus, mesmo sendo forma de Deus, ele não pensou. Antes mesmo, ele se fez humilde e veio aqui à terra morrer por nossos pecados, morrer, obedecer à morte de cruz. Ele, sendo Deus, obedeceu à morte de cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. E Deus exaltou ele soberanamente por essa posição que ele teve. Fez ao nome dele ser maior do que todo nome. Deu autoridade a ele para ser melhor do que todo mundo. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
se Jesus, que é Deus, veio aqui na Terra e se humilhou e se colocou no nosso lugar na cruz, porque a cruz era para ser nosso lugar, então ele se colocou no nosso lugar. Quanto mais nós, né, que estamos aqui, nós temos que ajudar nossos irmãos, né? Nós temos que nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Obedecer à vontade de Deus. E no versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus é quem opera em nós a sua vontade. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ser irrepreensíveis, sinceros e filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, retendo a palavra, obedecendo à vontade de Deus, meditando nela e sendo filhos de Deus inculpáveis, sendo o exemplo verdadeiro do que é o amor, sendo imitadores de Cristo. E aqui Paulo, depois do versículo 18, ainda fala sobre algumas coisas para os filipenses. Aí ele fala mais sobre o contexto e a situação em que eles estavam lá e que ele queria ir lá. Mas então, foi essa a mensagem, a palavra que eu quis passar para vocês, que está em Filipenses 2. A verdade é que é só pela graça e pela misericórdia de Deus que somos libertos. E através da fé e da obediência a Jesus que alcançamos o favor de Deus. Temos que fazer as coisas como que se fosse para com Deus, não murmurando, não reclamando, mas tendo a humildade de reconhecer que todos nós somos pecadores iguais, sendo que só foi por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos e nós somos libertos. Então a glória deve ser somente para Deus e mais ninguém. Foi Jesus quem nos escolheu e não nós a Ele. Então, todos nós precisamos ter a humildade de reconhecer que foi só através de Jesus e não sobre os nossos feitos. Temos que obedecer à vontade do Senhor e sermos luz para essa geração. Que em tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Essa foi a mensagem, então, que você possa guardá-la no seu coração, essas palavras, e vamos aí meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia dia e noite. Eu peço que você também leia Filipenses 2 por completo, para saber realmente, entender realmente aquilo que Paulo quis dizer para essas pessoas, que serve para nós hoje em dia. E é isso. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.